Olá! Assista o vídeo aí, curte, compartilha, inscreva nesse canal aí que é bênção para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero deixar uma palavra para os irmãos, que nos últimos dias eu tenho meditado nessa palavra. Dois textos. O primeiro se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 3, no versículo de número 20. Nós que servimos a Deus, a palavra de Deus nos ensina que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Nós temos a nossa moradia no céu. Ou seja, João ele vai escrever no livro de Apocalipse, capítulo 21, que ele viu a cidade descendo do céu. E ali ele escreve no versículo 4 que não haverá mais choro, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais pranto, que as coisas já se passaram e tudo fez novo. Nós cremos que nós vamos morar no céu. Eu estou com esse texto, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20, e também em Colossenses, capítulo 3. Vou estar lendo em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Segundo esse texto, queridos, nós estamos vendo aqui Paulo dizendo aos filipenses que a nossa cidade está no céu. A nossa cidadania, ou seja, a nossa moradia, nós somos moradores do céu, por intermédio de Cristo Jesus, por ele ter vindo e morrido no nosso lugar. João capítulo 1 diz que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E só que ele veio para aqueles que eram seu, ou seja, o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Jesus veio para aqueles que eram seus, o povo de Israel. Só que o povo de Israel o rejeitou, não quis. Então, vem dizendo que e todo aquele que o receberam, deram o poder, ou se fizeram filho de Deus. Então nós tivemos a oportunidade de ser filho de Deus a partir do momento que o povo de Israel rejeita Cristo e abre uma porta para nós chegarmos a Deus. E está dizendo aqui Filipenses capítulo 3, versículo 20 que lemos, que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Jesus diz no livro de João, capítulo 14, ele disse para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria vos dito: vou e preparar-vos lugar, quando eu preparar lugar, eu voltarei e buscarei a vós, porque onde eu estiver, estáis vós também. Ele está afirmando nesse texto que lá tem moradia preparada para nós. Tem moradia preparada para os discípulos, para os apóstolos. Ele voltaria e buscaria eles para onde ele estiver, e Jesus estiver também, os seus discípulos estaria junto com ele. Então está dizendo que a nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu, e de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você crê que a nossa cidade, segundo a palavra, está no céu, você não pode perder tempo com as coisas da terra, focando apenas em coisas terrenas. Porque você perde a sua vida, você perde a sua família, você perde a comunhão com Deus para agregar um terreno, para ter um carro, para ter uma casa. Você briga com a sua família, talvez, por causa de um lote, por causa de uma herança familiar. Você perde a sua salvação. Sendo que lá no céu você já tem a sua morada garantida. Porque diz a palavra que a nossa cidade está no céu, também de onde esperamos o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E o versículo 21 diz que transformará o nosso corpo
abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Jesus vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo dele glorioso. Paulo nos revela isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós morreremos, dormiremos, mas seremos transformados num abrir, fechar de olhos, antes o soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados. Seremos transformados. Porque é necessário aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então vai se cumprir a palavra que diz: onde está a morte, a tua vitória, tragada foi a morte na vitória. E Paulo nos revela esse mistério. E diz aqui que o Senhor, quando voltar, a nossa cidade está no céu. E quando o Senhor Jesus voltar, para transformar o nosso corpo abatido, o corpo nosso abatido, o corpo carnal, o corpo terreno abatido, nós vamos ter ele transformado em corpo de glória. Aleluia! Você vai ter o seu corpo transformado, esse cansaço que você carrega, essa doença que você enfrenta. Muitas vezes você não consegue receber a cura, que seja dos médicos, às vezes você busca em Deus a cura, até hoje você não foi curado. Eu quero dizer para você que isso lá no céu não vai ter, o teu corpo vai ser transformado no corpo de glória. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29, que haverá no céu, o firmamento do céu se abalarão depois da tribulação que acontecerá. Filho matando pai, pai matando filho. E Jesus vai dar ordem aos seus anjos para que os anjos venham e ajunte os escolhidos das 4 extremidades da terra, dos 4 ventos. Ajunta os escolhidos. E Jesus vai dizer assim: observai a parábola da figueira. Quando ele está brotando, dando ali seus ramos, é porque está próximo o verão. Assim também, quando tudo isso acontecer, é porque Jesus fala: eu estou próximo à porta. Agora entenda, quando tudo isso acontecer, quando guerra, terremoto, peste, fome, o amor de muitos se esfriou. Depois disso tudo, Jesus está dizendo: observai a figueira, porque assim como a figueira acontece com ela nessa estação, assim também o Filho do Homem, assim Jesus dizendo, estou próximo à porta. Que porta é essa? É a porta do céu, a porta que se abrirá para nós que vamos entrar. Ele está perto de voltar para buscar o teu povo, para buscar a igreja. Então, queridos, não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em Jesus Cristo. Eu creio que essa palavra pode surgir efeito no teu coração, porque ela é de Deus, ela não é humana, ela é de Deus. Deus vai transformar o teu corpo abatido. Talvez você está sobrecarregado hoje, está cansado, talvez pense até em desistir da obra. Você que é um homem, um pastor, um obreiro da casa do Senhor, talvez você está sobrecarregado e pensa em desistir de exercer o seu cargo ministerial que Deus te chamou para exercer, por circunstâncias da vida, por problemas, complicações na sua vida, até mesmo saúde financeira, familiar. Às vezes isso te cria uma barreira para você pensar em desistir do projeto de Deus na sua vida. Só que Deus tem um projeto maior para você. Quando você continua na presença dele, você vai enfrentar deserto. Eu quero trazer aqui à nossa memória o nosso profeta Elias. Ele enfrentou batalhas cara a cara com a Jezabel, com Acabe. Segundo a palavra de Deus, ele operou tremendamente. Deus fez sobrenatural. Deus enviou corvo para levar pão e carne. Deus fez multiplicar ali o azeite e a farinha da viúva. Deus fez uma série de milagres através da vida de Elias. E por um momento Elias decaiu no seu emocional e ele foi para o deserto, queria a morte, pediu no seu ânimo, né, no seu espírito a morte. E ali o anjo veio, alimentou Elias. Elias continuou a caminhada no deserto e entrou numa caverna. Elias estava num momento opressivo dele, de medo talvez, mas acontece que Elias não tinha acabado o chamado ou o trabalho de Deus através do ministério profético de Elias. E Deus vai àquela caverna e vai chamar Elias: Elias, vem para fora.
Então Deus te chama, você, querido, quando você pensa que não tem mais jeito para você, Deus te chama, vem para fora, que Deus vai te mostrar ainda o que você tem que fazer. Talvez por um momento você perdeu a direção, você perdeu o controle da situação. Peraí, filha. Por um momento você perdeu a situação que você estava levando, os projetos, você se perdeu em meio aos projetos, em meio aos planos. E você, às vezes, quer se colocar numa caverna, mas acontece que quando você escutar a voz de Deus te chamando, Deus ele vai te resgatar e vai te levantar e vai te sustentar para a obra dele. Porque Deus, Ele que te chamou, é Ele que te levantou, é Ele que faz o sobrenatural na sua vida. Então você tem que crer em Deus e insistir no teu chamado. A tua cidade, a minha cidade está no céu. Então não compensa você perder a salvação para ganhar a terra. Não compensa você perder a salvação para ganhar dinheiro, para ganhar status. É melhor você não ter muitas coisas na terra, mas ter garantia da sua morada no céu. A nossa cidade está no céu. Aleluia. Também diz aqui em Colossenses capítulo 3, fala sobre, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aleluia, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra ou de baixo, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você que já ressuscitou com Cristo, você que já aceitou Jesus, você que já se converteu, já se batizou, já renunciou ao mundo e já ressuscitou, uma nova criatura, ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do alto e não as da terra. Porque a sua vida, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Porque já está morto. Você, cristão, servo de Deus, que pensa em viver o mundo, viver os seus desejos mundanos, que pensa em ter coisas na terra, entenda uma coisa, você já está morto para este mundo, mas você já ressuscitou para com Cristo. Cristo vive em você. E está dizendo aqui que porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe aonde está a sua vida? Está com Cristo em Deus. Quando Jesus veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você, Ele comprou a nossa vida. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, da condenação eterna, da morte eterna. E abriu uma porta da graça, aonde a fé vem a graça e aonde nós podemos entrar na porta da salvação por crer em Cristo Jesus e andar no seu caminho, nos seus ensinamentos. Então, que nós aprendemos que a sua cidadania, a sua cidade está no céu. E se você já ressuscitou junto com Cristo, buscai as coisas de cima e não as da terra, porque a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então já estás morto, porque você já está morto para este mundo e está vivo, a sua vida está guardada com Cristo em Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Apenas viva a verdade de Cristo. Apenas aplique a verdade de Cristo na sua vida. A verdade de Cristo. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Portanto, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós serás livre. E Jesus te liberta para que você seja livre para servi-lo com amor e com graça, gratidão.
Entenda, a sua moradia está no céu. Apocalipse nos diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tenha a coroa da vida, mesmo que você perca a vida na terra, mas você receberá a coroa da vida eterna. Deixe coisas, deixe pessoas, deixa bens materiais, deixa a sua ganância, deixa o seu ódio. Apenas obedeça a palavra. Obedeça os seus líderes. Obedeça o que Deus tem colocado na sua vida, para que você então tenha a vida eterna quando você morrer e ser ressuscitado, ou quando você for arrebatado. Porque nós acreditamos, só tem duas maneiras de nós ir para o céu. A primeira que nós acreditamos é o arrebatamento. A igreja será arrebatado vivo e terá o corpo transformado e subiremos para a eternidade. E também, quando morremos, nós vamos ressuscitar primeiro do que aqueles que estão vivos vai subir. Quando nós ressuscitamos, nós subiremos juntos. Quem morreu, ressuscita. Aquele que morreu em Cristo, ressuscita para a salvação. E aquele que está vivo, que vive em Cristo, será arrebatado, transladado, será transformado. Para quê? Para quando nós chegar na glória, nós contemplar a face do nosso Deus, abraçar o nosso Deus, ver as maravilhas que o nosso Deus preparou para nós, ou seja, que já estava preparado desde a fundação do mundo, do século. Se você entende que você vai para um lugar, aonde no Brasil, aonde nos Estados Unidos, aonde em todos os países do mundo, aonde você possa imaginar, os países que têm maravilhas, coisas mais ricas e lindas que você possa imaginar na terra, lá no céu, o que está no céu, o que está na terra não se compara com o que está no céu. Talvez você não tenha uma condição financeira boa na terra, mas quando você chegar no céu, você vai caminhar sobre ruas de ouro, o muro de jaspe, cristais, a água da fonte da vida, a árvore da vida. Você contemplará a face do Cordeiro, e lá não vai ter lâmpada, energia, não vai ter luz do sol, não vai ter luz da lua, porque lá o Cordeiro iluminará. O Cordeiro é a própria luz. Ele é a luz que ilumina os homens. A Bíblia diz, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é luz. Gênesis capítulo 1, no princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Já tem, desde Gênesis, uma separação, as trevas e a luz. E para onde nós vamos? O próprio Cordeiro, o que foi morto, mas reviveu. O leão da tribo de Judá, o filho de Maria, o Yeshua HaMashiach. Ele era, e ele é, e ele há de vir. O princípio, o fim, aquele que morreu, mas ressuscitou, e vive está, e viverá para sempre. O nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele é a própria luz. Então creia, fique firme com Cristo. Você que não aceitou Jesus, aceite Jesus e aplique a sua palavra em sua vida. Você que é cristão, mas vive uma vida errada. Você que é cristão, mas vive uma vida de qualquer maneira, conserte a sua vida.
Conserte, porque Jesus Cristo voltará para te buscar se você se encontrar na luz que Ele é. Então que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, em nome de Jesus.